Esse dia nós comentamos sobre o ataque lá em Hiroshima. Os dias passaram e hoje é data do ataque Nagasaki. Então, lá em Hiroshima foi a Little Boy. Eu lembro até que no chat alguém falou assim: pô, não foi a Fat Man? Eu falei: não, calma, vai chegar o dia da Fat Man. Porque a bomba de Nagasaki foi apelidada, né, de Fat Man, né? Então, 45 ali, após quase 6 anos de uma guerra devastadora, o mundo estava ansiando pelo fim do conflito mais destrutivo da história da humanidade. A Europa estava em ruínas, com a derrota da Alemanha em maio daquele ano. A guerra tinha acabado na Europa, mas no Pacífico o Japão ainda resistia ferozmente. Tá? Eu peço que vocês me lembrem depois de contar a história da Europa não hoje, um outro dia, me lembra lá no Telegram, entre o fim da guerra e o início do Plano Marshall, a Europa virou apocalipse zumbi. Um ano. Me lembro de contar essa história. É tão feio que eles nem colocam nos livros de história. Foi um negócio muito feio. Então, o Japão ainda resistia ali ferozmente no Pacífico, apesar das várias derrotas militares japonesas. Da perda de território, o governo japonês se recusava a se render. Eu já contei essa história aqui também, inclusive no outro episódio, que os japoneses escolheram os russos como intermediários para começar as conversas de rendição. E os russos omitiam essas conversas porque eles queriam ver a bomba atômica em uso. Tá? Isso já está em vários livros. Isso foi confirmado na perestroika, na abertura dos arquivos de Moscou. Tá? Então isso ficou. Não sei por que não falam disso hoje. Né? Tá lá. Bom, o governo japonês não queria se render e a guerra no Pacífico estava sendo marcada por batalhas muito sangrentas. Muito. Era muito difícil lutar contra os japoneses. Eles não se entregavam, eles iam até a última munição, depois se matavam. Era uma tragédia completa. Então, batalhas como aconteceram ali na ilha de Iwo Jima, em Okinawa, os americanos olharam e falaram: Meu Deus do céu, né? Eu contei da outra vez, né? Que eles fizeram uma conta, ia morrer uns 300 mil americanos e cerca de 3 milhões e 200 mil japoneses para terminar a guerra de modo convencional. Então, eles resolveram utilizar uma alternativa para antecipar o fim da guerra. Cara, os russos sempre fizeram merda, bem que Nossa Senhora avisou lá em Fátima, né? Aí, tá, vamos consagrar a Rússia para ele não espalhe o seu mal pelo mundo, tal. Cara, tu pega a história da humanidade do século XX, é só cagada da Rússia para tudo quanto é lado. Então, diante da perspectiva japonesa com a eminente invasão do arquipélago principal, ia custar ali milhões e milhões de vidas. Os Estados Unidos decidiram utilizar essa nova arma terrível, inclusive para os próprios americanos, o pessoal que participou do projeto, todo mundo achava aquilo muito terrível, né? Foi o projeto Manhattan que virou filme aí recentemente lançado, um filme contando a história Oppenheimer, o nome do filme, né? Então, 6 de agosto de 45, o Enola Gay lançou aquela primeira bomba que a gente comentou na outra live, tá? E no dia de hoje foi lançada a Fat Boy, ali em Nagasaki, que era um importante centro industrial, também portuário, várias fábricas envolvidas aí na produção de armamentos e equipamentos militares. E a bomba escolhida para essa missão, ela tinha um design diferente da primeira, porque essa bomba era uma bomba de implosão utilizando plutônio 239 como material de fissão, e ela pesava cerca de 4,5 toneladas, quase 5 toneladas. Olha o tamanho disso, pesadíssimo. E a explosão dela era equivalente a 21 quilotons. Lembrando que aquela explosão do porto de Beirute que a gente viu, a estimativa era de 1 a 1,5 quiloton. E a explosão dessa bomba no centro urbano, cara, era de 21 quilotons de TNT, né? E essa bomba era ainda mais poderosa, quase o dobro da potência da anterior, da de Hiroshima. E até o avião que a transportou foi um B-29 diferente.
que eles chamam de Boxcar, que era um avião diferente e tal, e fatídico dia chegou, amanhã de 9 de agosto de 45, ele decolou nas Ilhas Marianas, e o alvo inicial era uma cidade chamada Kokura. Eles foram para lá, mas devido às condições climáticas, eles não conseguiam enxergar a cidade, muitas nuvens, eles tiveram que mudar o curso para um alvo secundário, que foi Nagasaki. Então, às 11 horas e 2 minutos daquela manhã, a bomba Fat Man foi lançada sobre a cidade, explodindo a cerca de 500 metros do solo para dar o máximo possível de destruição. A cidade foi instantaneamente varrida. Morreram 40 mil pessoas naquela fração de segundo. E assim como Hiroshima, os efeitos da radiação resultaram num aumento dramático no número de mortes posteriores, chegando a um total de 70 mil vítimas em 1945, já contabilizadas. Como Nagasaki estava dentro de um terreno montanhoso, ela foi parcialmente protegida da destruição total, porque caiu meio que numa panela montanhosa, caiu ali no meio. Mas as áreas que foram impactadas ali diretamente foram completamente devastadas. Edifícios inteiros, a cidade inteira foi perdida. Eu tenho foto aqui para mostrar para vocês. E as consequências dessa segunda explosão foi realmente a rendição do Japão, né? E olha que coisa interessante. 3 eventos aconteceram para o Japão se render. Olha, o interessante é porque sempre só contam 2, mas foram 3 eventos. O primeiro, a bomba de Hiroshima. O segundo, a bomba de Nagasaki. E o terceiro foi a entrada da União Soviética na guerra, mudando o sinal e entrando oficialmente em guerra contra o Japão. Tal como uma hiena diante da carniça, vendo que a guerra estava terminando, né? Inclusive ali servindo como a mediadora para o acordo de paz, porque até então não tinha tido conflito com o Japão. A União Soviética mudou o sinal e agora vamos nos aproveitar, vamos nos locupletar, como eles estavam fazendo na Europa, que surgiu depois da Cortina de Ferro. Então, com a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, ali isso foi um terceiro elemento que quebrou realmente o governo japonês. E o interessante foi que o imperador Hirohito teve que intervir pessoalmente, porque o exército japonês queria até a morte total, o sacrifício total. E algo inédito na história, o imperador se meteu no governo, como chefe de Estado, se meteu no governo e tomou a decisão de que a guerra tinha que acabar. Mandou ordenar a rendição do país. O Japão anunciou essa rendição incondicional aos aliados, marcando o fim da Segunda Guerra. Era o último frente de batalha, né? Em 2 de setembro de 45. E a rendição aconteceu a bordo do encoraçado Missouri, que estava ancorado ali na Baía de Tóquio, todo um protocolo para isso acontecer. Tá? Preocupado o americano com a tradição japonesa, da preservação do imperador, assinaram fora do território, na água. Não vamos repetir Primeira Guerra Mundial, não vamos humilhar os perdedores, senão a guerra acontece de novo. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra. Então, ali foi assinado o tratado, preservaram o imperador, e aconteceu uma coisa muito interessante nos julgamentos dos crimes de guerra do Japão. Vários oficiais japoneses foram executados por crime de guerra. Teve tribunal, tudo direitinho. A diferença é que os americanos não precisavam prender os oficiais japoneses. Cadeia. Porque o compromisso de honra que eles tinham era tamanho diante da promessa que eles fizeram para o imperador, que até os caras sentenciados à morte não precisavam prender. O cara saía de casa e ia direto para a execução.
O japonês realmente era de um material diferente. Então, o relato dos americanos assim meio espantados no começo, mas não vai prender o cara não vai fugir, não. Ele prometeu para o imperador. Isso é sensacional. Isso é, eu acho isso bonito pra caramba, essa coisa da honra, da moral. Então tem umas imagens aqui que eu queria mostrar para vocês. A foto da explosão lá de Nagasaki. Tem uma imagem também aqui do antes e depois, tirada pela própria Força Aérea Americana, antes da explosão, depois da explosão. Antes, depois. Vocês repararam o que aconteceu com a cidade? Antes, depois. Antes, várias habitações, centros industriais, fábricas, um monte de infraestrutura, tudo, tá vendo? Pujante, que é uma cidade, como é uma cidade hoje. No milésimo de segundo seguinte, perdeu-se tudo, absolutamente tudo. Beleza? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.